Ei pessoal, Hellgazer aqui. Bom, decidi fazer um pequeno guia a respeito de quem que é o professor James McKinney, porque eu falo pra caramba dele nos meus vídeos, falo que é ele que desenvolveu o modelo teórico que eu sigo, mas pô, quem que é esse James McKinney? Bom, James McKinney se formou na Universidade de Maryland como duplo doutorado em Física e Matemática e depois se formou como mestre em Física Nuclear em algum lugar que eu não vou me lembrar agora. Após isso, ele passou alguns anos na América Latina, alguns países também da América do Sul, principalmente no México. Lá ele lecionou o pessoal mais de nível, desde o nível básico até o nível pré-universitário. Ele dava aula para aulas particulares para o pessoal mais rico lá no México, né? Depois ele voltou para os Estados Unidos e foi tentar conseguir uma bolsa de estudos para fazer o doutorado e o PhD em Cornell. Quando ele se apresentou em Cornell, infelizmente as vagas já estavam preenchidas, não ia dar para ele participar aquele ano, mas tinha uma vaga livre para instrutor de matemática, física e alguns outros assuntos relacionados à computação também. E como ele falava 2 idiomas, né, então contrataram ele para fazer isso. Nesse período, as sondas Cassini estavam passando lá por Saturno, e ele já tinha desenvolvido o seu modelo teórico em que ele imaginava que existia como se fosse um capacitor elétrico ao redor de todo o sistema solar. E, bom, ele não tinha dados vindo de nenhuma sonda para que pudesse ajudá-lo e tal, mas trabalhando dentro de Cornell, todos os dados da Cassini eram analisados por eles, porque eles eram mais ou menos o corpo acadêmico da NASA desde aquela época, né? Aconteceu que os dados que estavam voltando lá da sonda Cassini estavam corroborando com o que ele havia dito. Portanto, ele começou a lançar alguns trabalhos dentro da Universidade de Cornell. Esses trabalhos estão até nesse livro aqui que ele escreveu, tá? No finalzinho do livro. Quais são esses trabalhos que ele publicou? Ele publicou a respeito de um novo modelo de formação galáctica e também discorreu a respeito desse capacitor solar que existe ao redor do Sol. O problema naquela época já estava estabelecido que não existiam correntes elétricas no vácuo, porque do que era aceito, disse o seguinte: qualquer carga elétrica que ocorresse no espaço seria automaticamente neutralizada, porque não existe uma fonte contínua de fornecimento de energia é mais ou menos isso. Mas esse modelo, isso tem muitas consequências a respeito da climatologia espacial, a respeito, mesmo da formação dos corpos celestes. Mas aí o professor McKinney apareceu lá e dizendo que não, na verdade não é bem assim. Eu acho que o que acontece dessa forma, porque eu estou recebendo os dados aqui da Cassini que estão corroborando com o modelo que eu havia criado e que também estão corroborando com os trabalhos que eu já estou publicando aqui na sua universidade. E o pessoal parece não ter ficado muito satisfeito com isso. Então ele estava trabalhando pelo departamento de astronomia e foi mandado embora. Mas aí imediatamente o pessoal da Universidade de Matemática já pegou e não, vem pra cá porque a gente ainda precisa de você. Então ele continuou ensinando matemática e publicando os trabalhos dele, né? Mas não demorou muito tempo, mandaram ele embora de vez de Cornell, né? Antes que ele se tornasse um professor, literalmente, dentro da universidade. Pouco antes disso acontecer, aconteceram coisas bem engraçadas. O pessoal estava deixando uma professora que ficava o tempo todo com ele, seguindo ele, para ter certeza que ele não ia falar a respeito do trabalho que ele havia publicado em Cornell, a respeito do universo, que o universo poderia ter um potencial elétrico ao redor de todas as estrelas, né? Porque ele estava sendo intimidado. E nesse mundo acadêmico, principalmente lá nos Estados Unidos, principalmente se tiver relacionado à área de astronomia, funciona assim: se o pessoal não gosta de você provavelmente não vai conseguir emprego com eles. Ele percebeu isso logo, então o que ele fez? Ele caiu fora e foi trabalhar como engenheiro. Trabalhou como engenheiro em várias empresas de telecomunicações, tecnologia. Ele fez coisas muito interessantes nessa época. Acredito que ele ficou guardando o seu pé de meia e mais ou menos no final da década final da década de 90 ele fez o seu programa de rádio. Foi ali que eu conheci ele. Antes disso, a partir da década de 80, quando ele já tinha saído de Cornell, 83 mais ou menos, quando ele já tinha saído de Cornell, até o final dos anos 80, ele foi publicando esse trabalho em jornais independentes
na Europa, e também um jornal chamado Cronos. Eu vou procurar os links e vou deixar aqui o que eu consegui encontrar. Todos eles, de qualquer forma, estão nesse livro aqui. Continuando, ele também publicou muito a respeito de outros assuntos. Por exemplo, ele descobriu quais são as consequências climáticas, porque imagina o seguinte: se nesse modelo dele um planeta possui a sua atmosfera formada dessa forma, não só porque ele possui uma força gravitacional o bastante para manter aquela atmosfera, não só por causa disso, mas também ela tem que ser formada, ela tem que ser mantida. De acordo com essa atmosfera do planeta ela é mantida, porque à medida que esse planeta está no seu movimento de translação ao redor de uma estrela, ele está descarregando o potencial elétrico dessa estrela. E essa descarga cria essa atmosfera ao redor do planeta, da mesma forma que faz com os cometas, mas com o cometa é muito mais intenso, porque o cometa ele tem uma órbita elíptica, ele vai de encontro com, não de encontro, mas ele vai numa órbita muito mais elíptica, então ele descarrega muito mais intensamente todo o gradiente elétrico que tem dentro desse capacitor solar no sistema solar. O planeta está girando ao redor da estrela, está descarregando o capacitor solar, está criando uma atmosfera ao seu redor. Essa atmosfera vai depender de qual região esse planeta está ao redor dessa estrela. Por sorte, a Terra está numa região onde há uma quantidade suficiente de hidrogênio e oxigênio para que tenhamos água. E também temos uma boa quantidade de sódio aqui ao nosso redor, porque a nossa água aqui, a maioria é salgada, né? E inclusive isso eu vou deixar para uma outra ocasião comentar mais profundamente, mas já foi fotografada uma cauda de sódio na Lua, ou seja, a Lua também está produzindo sódio ali nela. Bom, então, já que você está nesse ambiente elétrico, então talvez o seu clima também tenha alguma coisa de elétrico. Então o que ele foi descobrindo? Ele escreveu esse livro aqui também, Principia Meteorologia, The Physics of Sun, Earth, Weather, em que ele explica, por exemplo, não vou conseguir dizer tudo, tá? Mas existem correntes elétricas que estão correndo pelo sistema solar. Às vezes a Terra ela entra em conexão elétrica com a estrela. Bom, a estrela está o tempo todo eletricamente conectada, né? Mas às vezes ela vai entrar em conexão com algum planeta, com a própria Lua, ou então com, por exemplo, tal cometa passando, ele vai entrar em conexão com aquilo. E ele pode entrar em conexão com vários desses corpos celestes ao mesmo tempo. Quanto mais forte for essa conexão elétrica, mais severo vai o seu clima no seu planeta naquele momento. Então, por conta desses alinhamentos elétricos entre planetas, cometas passantes e os próprios planetas em si, ele estava conseguindo prever com facilidade o que ia acontecer durante o ano no clima da Terra, né? Então eu sigo ele desde 2004. 2004 até 2012 mais ou menos, ele fez muitas previsões de como que ia ser o clima na Terra durante aquele ano. Mas as previsões dele eram assim: ele previa o dia, a data e o horário e o tipo de clima e intensidade que ia ter num local específico. Por exemplo, teve uma última nevasca em Tóquio agora, mas antes dessa, que deve ter sido 2013 eu acho, ele previu aquela tempestade com 10 meses de antecedência. Ele falou, vai ter uma nevasca em Tóquio, uma coisa que nunca acontece lá. Ele falou, nunca acontece, mas vai ter nesse dia, nessa data, nessa hora, vai acontecer isso. E ao redor do mundo, ele falou, no mesmo dia, por causa de uma conexão elétrica, vai estar ocorrendo várias coisas. Ele falou assim, eu acho até que os vulcões na Rússia, eles vão ter uma sequência de erupção de vulcões. E no mesmo dia aconteceu todo, o planeta inteiro estava aceso em tempestades naquele dia. Ultimamente ele não tem feito muitas previsões, primeiro porque não tem muitos cometas passando e o Sol, como todo mundo sabe, os astrônomos sabem, está num período muito quieto. Esse período de pouca intensidade que os astrônomos percebem, que são aquelas manchas solares que estão muito baixas, aquilo também indica a atividade elétrica da estrela e está baixa também. Então, já que não está acontecendo muita coisa no Sol, no começo de cada ano uma ele fala, não está acontecendo nada, a gente não vai ter grandes furacões, vai ser um ano tranquilo. E é o que acontece. Bom, ele também escreveu esse outro livro aqui, Atlantis do Tesla, The Cosmic Connection. E o que ele fala nesse livro? Nesse livro, ele faz a conexão entre o trabalho que ele desenvolveu com a possibilidade de cometas gigantes passando próximo à Terra e destruindo a humanidade e
textos antigos, né? Especificamente esse livro Cobre, ele tem uma história muito interessante, porque ele é uma coleção de livros que são herança direta de José de Arimateia, o pai de Jesus Cristo. E esse livro, essa coleção, ela já foi queimada, recuperada, guardado alguns livros perdidos dos outros por um grupo. Era um grupo de gente pobre, mas de artistas. Na Nova Zelândia, se não me engano, eu não vou saber direito onde era. E esses livros falavam sobre mais histórias antigas, porque, pessoal, os judeus não tem só aqueles livros que a gente conhece, que está lá na Bíblia do Antigo Testamento. Eles têm centenas e centenas de livros, e esses livros contam muitas histórias. E essa biblioteca Cobre possui muitos livros da biblioteca de José de Arimateia, desses livros dos judeus que a gente ouve pouco falar. Se vocês querem conhecer mais a respeito do McKinney, existem poucas possibilidades. Se você falar suficientemente bem inglês, não precisa ser craque não, você não precisa ter que entender um livro, um filme que você está assistindo para você conseguir entender o professor McKinney, porque ele tem um inglês fácil de compreender. Então, quais são suas opções? Você baixa os programas de rádio dele desde antes de 2003, que ele tem toda semana, desde 2003, tem os programas de rádio dele. Você pode acompanhar as previsões meteorológicas que ele foi fazendo e depois como que ele acertava de verdade. E também, você pode ter outra opção, você pode comprar os podcasts dele, que ele começou a lançar a partir de 2016. Esses podcasts é mais compacto. Vai ser mais rápido para você entender tudo o que ele fala. Eu não assino porque eu já tenho tudo, já tenho os livros, já tenho o programa de rádio dele sempre e não vou comprar por enquanto, mas eu vou comprar em breve. Mas se você não fala inglês, ou então você também pode comprar os livros, né? Eu comprei todos os livros dele porque eu gosto do cara e os assuntos dele são muito bons. Não é necessário comprar os livros, mas se você está interessado em ter os livros em casa, compre. E compre direto com ele, tá? Não compre na Amazon porque ele fala, olha, eu não forneço livros para eles, então eu não sei de onde que eles estão tirando meus livros. Ele não recomenda. Bom, ou então, se você não fala inglês, você vai ter que esperar por mim. Aos poucos eu vou falar livro por livro dele e tal, para poder explicar direitinho para vocês. Não vou deixar esse livro muito longo, isso aqui vai ser uma introdução à série que eu estou lançando hoje de sete maravilhas do sistema solar elétrico. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.